É isso, estamos aqui, passando no campo. O filho tá revoltado ali que tá passando no campo. Revoltado, tá errado. Então segue então teu caminho, passa por fora então que a gente tá passando por dentro aqui. É isso, fim de papo. Empate do Fluminense. A hipocrisia, a hipocrisia. Vendo o Pix. Aham. Cara, apesar dessas risadas, dessas brincadeiras, uma derrota, um empate com sabor de derrota ou vitória. Cara, é com sabor de derrota, porém, como podia ser pior... Os dois times são com sabor de derrota, é isso? Isso é constrangedor. A gente tá assim com a Alianza? O Alianza tá assim com a gente. Boa questão. A gente vai ver algumas entrevistas também, o Felipe Melo falou, o Diniz falou, perguntei ao Diniz sobre finalização, tá? Essa é a primeira pergunta que eu vou botar aí. Perguntei ao Diniz por que o time dele finaliza pouco. Você vai ver a pergunta, já eu volto. Mas não se esquece de deixar o like, se inscrever, porque a gente tá aqui em Lima, né? Fazendo essa cobertura, né, Lessa? Exatamente. Fazendo a cobertura. O like não custa nada. Então, se você puder dar isso aí, dá uma moral. Se você gostar do vídeo, né? Se não gostar, aperta o dislike também. E se inscreve aqui no canal. Uma estatística me chamou a atenção, quando a gente chegou mais ou menos no intervalo desse jogo. Pouco depois ali, rola a bola pro segundo tempo, tem uma cabeçada do Lelê. E essa foi a primeira finalização do Fluminense no gol, desde o gol do John Kennedy quando o jogo contra o Botafogo. Isso me chamou a atenção porque a gente vê por várias vezes o seu time tendo a bola. Teve um lance com o John Arias no primeiro tempo, que ele tinha até um espaço para chutar e ele cava na área para o Lelê. Isso acaba acontecendo algumas vezes. Eu tenho a impressão de que você, às vezes, até, não sei se é uma decisão dos jogadores ou sua, de não pedir para não finalizar tanto para o gol ali de fora da área. Queria saber se isso é uma instrução sua, qual é a lógica que tem disso, porque no segundo tempo, com a mudança de alguns jogadores, a gente viu até mais finalizações. Então a gente não sabe se são os jogadores ou se é uma instrução sua para essa questão de finalização. Não é uma instrução minha, muito pelo contrário. Os times, quando jogam com linha baixa, é difícil você fazer finalizações. Também você não pode chutar. Teve um outro lance que eu concordo com você, não foram muitos, que as jogadas clarearam para chutar. Esse lance que você está falando, eu concordo, que o Arias devia ter finalizado. Mas quando a linha está muito baixa, é difícil você achar os espaços para chutar. Mas uma das possibilidades de fazer o gol, quase sempre vai ser chute fora da área, que mesmo se não for o gol, pode gerar um escanteio, aí não depende da bola e no gol. Esse negócio da bola e no gol é uma coisa assim, jogou City e Arsenal agora, dois times que têm propostas ofensivas, tiveram uma finalização no gol do City, o City finalizou uma vez no gol, em 100 minutos, jogando em casa, campo perfeito, gramado, um time que joga junto há 5 anos, e o Arsenal também chutou 2 vezes, teve 2 finalizações dentro do gol, então assim, é meio relativo. E os dois times estavam, quando precisavam marcar, voltavam e marcavam em bloco baixo, como esse time marcou muito bem hoje. Então a gente tinha dificuldade. Mas eu concordo que a gente precisa, quando tem as possibilidades, chutar, porque não necessariamente a bola vai entrar, mas às vezes desvia, pode, ao desviar, entrar no gol e pode gerar escanteio, que foi como a gente conseguiu fazer o gol hoje. Bem, já agora aqui do hotel, né? Não podia ficar lá no campo direto. Sobre a pergunta, a resposta do Diniz, que era sobre as finalizações, acho que, e obrigado a todo mundo que mandou lá na live e tal também, falando sobre a pergunta, de fato, acho que esse era o principal assunto comentado pela torcida, e o nosso dever, né, eu acho que é tirar dúvidas pra torcida mesmo, né? Eu sou torcedor, né? Era uma dúvida que eu tinha, porque apesar do Diniz dizer que não é uma instrução ali diretamente do treinador, me parece que existe uma instrução dele, até algo que eu já comentei aqui no canal algumas vezes. Você finalizar nem sempre... não chuta. Tem que clarear para chutar, abrir espaço para chutar. Porque senão, se o Fluminense joga todo afundado no ataque, se você chuta, a bola rebate, o time adversário tá de frente para correr com a bola e o seu time tem que girar o corpo para poder correr para marcar. E aí vem o nosso primeiro gol, que é um outro detalhezinho sobre o Marcelo. Não foi finalização, mas foi um passe em profundidade ousado de primeira do Marcelo, que resulta no contra-ataque. Então, o time do Diniz chuta pouco porque ele gosta de ter a posse na frente da área e botar um monte de jogador depois da linha da bola. Então, se ele chuta e a bola rebate, não tem ninguém atrás. Esse é o primeiro ponto e é mais ou menos isso que ele fala ali, né? Chute com linha baixa e tal. Depois, ele reconhece que de fato o time tá chutando pouco. Porque ele já tinha respondido na pergunta anterior falando de que
O time, no segundo tempo, teve uma postura diferente. O Diniz fala muito de postura, muito de psicológico. Eu gosto de ver ele falando disso também, é importante, mas de tática, de explicação, técnica de jogador, eu nunca falo muito porque ele não vai chegar e vai falar fulano jogou mal, né? Isso não é o ponto. Fulano é ruim, fulano é bom. Mas eu gosto de ver ele falando das soluções que ele encontra taticamente. Ele fala uma importância da finalização. Ele reconhece dessa maneira, da maneira dele, de que o Fluminense deveria ter finalizado mais. Porque é num chute mascado, desviado, problemático, né, que surge o escanteio que sai o gol, numa bola parada. O Fluminense ganhou este jogo no famoso... O Fio falou muito bem isso na hora da transmissão. O Fluminense ganhou esse jogo no modo Odair Helman. Não estava jogando bem, não criava chances, não conseguia finalizar, bola parada, gol. E pronto, e arrancou um ponto. Fez o que o Odair fazia, né? Irritava e dava pontos. Mas não é isso que a gente espera do Diniz. Então, a finalização de fora da área produz isso e o Fluminense voltou pro segundo tempo finalizando muito mais. Enfim, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. O Felipe Melo respondeu ao Vitor Lessa. 2 perguntas foram respostas. Até a resposta do Felipe Melo é um pouquinho mais comprida, mas vale a pena você ver, principalmente a segunda. Olha aí só. Não, eu penso que todo time quer vencer, né? Diante das circunstâncias, não perder um jogo como esse é muito importante. De fato, temos que melhorar, né? No quesito finalização. A gente está trabalhando, a gente treina muito, o Diniz está cobrando muito de nós atletas para finalizarmos, né? Para termos profundidade. E a gente vai melhorar, não tenho as dúvidas disso. Não tem como eu falar para você agora por que a gente não está fazendo, né? Mas a gente está treinando para, já no próximo jogo, de fato, nós melhorarmos, né? A ideia era nesse jogo agora finalizarmos mais. Tivemos a entrada de alguns atletas no segundo tempo aí que, sobretudo o Douglas Costa, que é o que tem 1 para 1 bom, e trazer para o meio e finalizar seria muito importante, né? Mas a gente está treinando, não tem como nós falarmos o porquê, mas, de fato, melhorar nesse quesito. Até falei com o Samuel ontem, na entrevista, que o Fluminense ele entra para esse ano como campeão da competição e tende a ser cada vez mais estudado pelos adversários. Você acha que isso também está dificultando? Os adversários são cada vez mais preparados para anular o estilo de jogo do Fluminense? Eu acho que existem dois pontos de vista, né? Esse aí que você acabou de falar e também o ponto de vista que nós jogamos contra um dos maiores times do Peru e os caras botaram uma linha de 5, né? Tivemos posse de bola, tivemos oportunidade de finalizar, criamos oportunidade de finalizar, né? Foi um jogo, nós sabíamos, na verdade nós não esperávamos que eles fossem montar uma linha de 5. A linha de 5 era uma segunda opção, nós assistimos vídeos e sabíamos que eles poderiam jogar com o Panamenho na frente, juntamente com o Barcos, né? O Barcos saiu um pouquinho mais, o Panamenho fazia esse movimento de facão toda hora. E última hora nós tivemos uma notícia de que eles poderiam vir com uma linha de 5. Né? Então, assim, o respeito pelo Fluminense, o respeito pelo jogo do Fluminense, né? Então, por esse ponto de vista, fizemos um bom jogo e vai ser sempre muito difícil, pô. Os times mudam para jogar contra o Fluminense. Nós, haja visto o ano passado nós jogamos contra o Argentino Júnior, se não me engano, né, que foi fora de casa e dentro de casa, os caras nunca fizeram um jogo de marcação como fizeram. Né? Então nós temos que nos preparar sempre mais para estar sempre melhor, para estar sempre criando oportunidades, né? A gente vê clubes que têm a oportunidade de no jogo ter a posse de bola, como por exemplo o Manchester City. E os caras estão criando todo momento, finalizando todo momento. Então nós temos sim que entender que temos que fazer mais movimentação, que temos que furar bloqueios, que senão vai ficar complicado. A gente sabe disso. Mas um ponto não é de tudo ruim aqui também não. Né? Eu acho que os outros grandes clubes também, que são candidatos a título, também empataram o jogo. Né? Então assim, não é fácil, hoje não tem bobo no futebol, mas de fato temos que melhorar para vencer essa competição. E vamos melhorar. Eu pedi pra você ver com certeza essa entrevista do Felipe Melo, tanto a primeira quanto a segunda resposta, por 2 motivos. Um da primeira resposta, outro da segunda. Se você não percebeu isso, reveja a primeira resposta do Felipe Melo. O Felipe Melo é sempre muito combativo na fala, né? Ele fala com impostação, um cara que impõe respeito ele falando. E sempre com muita educação com a imprensa. É sempre bom deixar claro. Isso sempre é um cara que, mesmo nesse tom mais exaltado e tal, sempre responde o que é perguntado. E o Felipe Melo, ele
tem uma frase dele que me chamou muita atenção, cara, nessa primeira resposta, que é: a gente tá treinando pra caramba, a gente tá tentando. E que mostra que, tipo assim, eles não estão achando o caminho. E isso me preocupa muito, assim, porque, beleza, terça-feira que vem a gente pode ganhar o Colo-Colo, e a gente é favorito pro jogo, Maracanã e tal, vá ao jogo. Mas o jogo de hoje me deu não vou nem falar um medo, cara, mas... Porque eu vi o Diniz e eu vi o Felipe Melo, e a gente vai ver daqui a pouco o Martinelli, e assim, eu acho que eles mesmos estão se dando conta de que, cara, a gente, até o jogo da Recopa era o time do Marcão, na Recopa a gente foi campeão, tal, muito legal, aí depois é a ressaca do título, e aí a gente não ganha clássico por causa disso, e aí vem a semifinal, a gente toma um vareia porque a gente jogou muito pra Recopa, treinou, entrou cedo e tal, aí passam 20 dias, o Fluminense tem 8 desfalques, perde um jogador lesionado no primeiro tempo, joga mal e quase perde pra um time que tá, sei lá, 50 jogos sem vencer em casa na Libertadores. E, assim, eu confesso que essa fala do Felipe Melo de quase que, cara, a gente não tá entendendo o que tá acontecendo, me deu um desespero. E aí eu ouvi a segunda resposta dele. E na segunda resposta, eu acho que tá a resposta pra esse tipo de coisa. Quando ele fala que... O Lessa pergunta, né, sobre o adversário e tal, como o Fluminense é visado, ele fala, cara, o time dos caras, todo o time muda pra jogar contra a gente. Com certeza, né, ele não fala isso, mas com certeza o Restrepo, o treinador da Alianza Lima, viu... Se o Fluminense viu 10 jogos do Alianza, eles viram 40 do Fluminense e viram padrões do Fluminense. E viram principalmente jogos em que o Fluminense foi anulado. Tá tudo ali, assim, tá tudo ali hoje. Eles fizeram tudo. Bloqueio no início do jogo, na metade do campo, e esse bloqueio vai abaixando à medida que vai passando o jogo, as linhas deles, o bloco deles. 2 jogadores fora da marcação. Tinha 2 jogadores que praticamente só cercavam os zagueiros do Fluminense. Eu queria fazer, não sei se amanhã eu vou conseguir tempo, mas fazer uma análise tática desse jogo. Era o Waterman e o Serna. Eles só cercavam a zaga do Fluminense, só pra não deixar trocar passe tranquilo, assim. E contra-ataque. Saída em velocidade e tal. Antes do gol do Serna, ele tem uma bola cara a cara, até muito mais fácil de fazer o gol do que a que ele fez. Então, assim, os times estão estudando o Fluminense. O que o Melo falou é verdade, o Fluminense virou vidraça. Todo mundo tá fácil ali de chegar. E é a hora de se reinventar. Se reinventar não é abandonar suas convicções, não é nada disso. Se reinventar é trazer variadas formas de jogar. O Diniz está tentando fazer isso? Tá. E não tá funcionando, porque é normal, né? Fórmula 1 é um esporte de criatividade, de novidade. Quem acompanha a Fórmula 1 sabe disso. E nem sempre quando você vai fazer algo novo dá certo. Às vezes dá errado e beleza. E aí uma equipe que estava muito bem, a Mercedes agora, tá mal, tá no meio do grid. Porque na hora de criar o carro acabou dando errado. E futebol é meio que isso também, assim, com o treinador. Óbvio, ninguém vai falar de demitir Diniz. Não vem com essa de demitir Diniz. Não tem nada a ver com isso agora, não. Mas é uma coisa que me chama a atenção, de, tipo, o Fluminense tá naquele momento onde ele precisa se reinventar e as novas invenções do Diniz não têm se mostrado tão certo. Você fala, não, mas hoje ele botou o Marquinhos de lateral, o Marquinhos fez o gol. Pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver o Marquinhos estar de lateral e o Marquinhos ter feito o gol. O Marquinhos tá fazendo uma grande partida já na ponta e o gol dele é um gol de cabeça, na área, na falha de marcação da Alianza Lima, total, né? O Fluminense tem o mérito do gol, mas convenhamos, um cara do tamanho do Marquinhos, se um cara do tamanho do Marquinhos faz um gol na nossa zaga dentro da pequena área de cabeça, eu vou ficar puto com os meus zagueiros. Então assim, vamos ver, cara, a gente precisa primeiro voltar a ter bons resultados, porque com bons resultados, o resultado entrando, você cria tranquilidade para poder fazer testes e criar. Mas o fato é que o time, Fábio, Samuel Xavier, pula um zagueiro, né, Thiago Santos, tanto faz, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Ganso, Keno, Arias e Cano, alguns desses não jogaram hoje, estavam suspensos. Esse time não é mais a base do Fluminense. E aí eu te faço a pergunta aqui no final desse vídeo. E qual é o time base do Fluminense hoje pra você? O que, se todo mundo estiver disponível fisicamente, você escalaria? Diz aqui embaixo no chat, nos comentários. Tamo junto. Amanhã ainda tem mais um vídeo aqui de Lima. Acho que amanhã eu vou comprar o jornal, vou acordar cedo que devo comprar o jornal. E vou ver o que a imprensa daqui tá falando sobre o jogo. Até a próxima. Valeu.